Hoje nós vamos falar um pouco sobre os motores Detroit, os motores do grupo GM. São motores bem antigos, eles foram projetados nos anos 50 e vieram em produção até os anos 80. Eles pararam de ser produzidos em 85. Então são motores que ficaram durante muitos e muitos anos em produção. São motores muito bons, equiparam caminhões da Chevrolet, ônibus da Chevrolet, e aqui no Brasil o motor que a GM do Brasil escolheu para trazer foi o 4 cilindros 3.5, que é esse aqui da foto. A Ford aqui no Brasil ela também trouxe Detroit para cá, só que a Ford escolheu os 6 cilindros, que é outro motor, a gente não vai falar dele neste vídeo. Então aqui a gente vai falar sobre o 453. O que é 453? 4 é 4 cilindros, 53 é o modelo dele, que corresponde à capacidade cúbicas em polegadas quadradas de um cilindro. Então 53 polegadas cúbicas cada cilindro. Então 453 é um modelo dele. Dois tempos quer dizer que ele tem o dobro de explosão se a gente comparado com o motor 4 tempos. Né? O motor 4 tempos tem admissão, compressão, explosão e exaustão. Aqui não. Aqui, enquanto o motor 4 tempos tem uma explosão, aqui tem duas, né, no motor 2 tempos. Então ele é um motor bem mais eficiente. Bem mais eficiente, por ter duas explosões ao invés de uma, se comparado ao motor 4 tempos. Só que nem tudo é vantagens. O motor 2 tempos ele tem as suas desvantagens. Eu acho duas delas. Primeiro, o barulho. Eles fazem um barulho muito alto, por ter exatamente duas explosões, uma explosão, o dobro a mais de um motor 4 tempos. Então isso gera um ruído, né, um barulho muito maior, pelo menos o dobro. Né? E é um motor sujo. Sujo que eu digo assim, tem uma combustão suja, né, por misturar o ar com os gases de escapamento, né, depois da combustão. Então o ar limpo e o ar sujo eles se misturam ali na câmara de combustão. Então isso o torna um motor hoje em dia inviável. Se a gente pensar hoje nas normas de emissões de poluentes, o motor 2 tempos não tem jeito, né? Tanto é que eles pararam de ser produzidos nos anos 80. E tem um outro fator que a gente for pensar, que é o consumo. Ele também gasta mais combustível que o motor 4 tempos. Mas vamos lá. Por que então que eles existiram e foram fabricados por tanto tempo? Porque antigamente o consumo não era um problema, o combustível não era tão caro como é hoje. Se a gente pensar principalmente nos Estados Unidos, onde ele foi projetado. Então lá eles equiparam caminhões e caminhões pesados. Nas versões V8 tinha V12 desses motores. Tinha motores desses estacionários com 16 cilindros em V. Então o consumo na época não era um problema. E o barulho? O barulho também não era tanto um problema. Né? Hoje em dia os consumidores, né, os clientes que vão comprar um veículo, eles querem que esse veículo seja silencioso. Antigamente não tinha muito isso, porque os veículos naturalmente eram barulhentos. Né? Então os 2 tempos eles eram um pouquinho mais barulhentos, mas não incomodava tanto. Mas hoje em dia é impensável isso. Né? E antigamente não tinha nem leis para controlar, né, as emissões, então eles podiam existir livremente. Mas as suas vantagens eram a potência, eram motores. Vamos comparar esse motor diretamente com o motor que era vendido aqui no Brasil, com o Perkins 4236 3.8. Esse aqui é 3.5, então dá para fazer uma comparação bem direta com o Perkins. O Perkins 4236, eu acho que na versão Q20B foi a que teve maior potência, teve 87 cavalos. Esse motor aqui tinha 130. Então olha como que era a vantagem dele, era na potência, né? No torque. Então ele era um motor que rendia bem mais, né, que o 4 tempos. Então tá aí a vantagem dele, porque ele foi produzido durante tanto tempo. Né? E também eram motores confiáveis, como a gente vai ver a seguir nas fotos. Mas vamos falar sobre o motor. Tá aqui o motor, a gente tem uma hélice de metal parafusada aqui na polia. E essa hélice era tocada por correia, eram correias duplas. Essa aqui é a polia do virabrequim, que tocava a hélice do ventilador por duas correias. E aqui a gente tem mais duas polias
ligadas ao eixo contrarrotante, aquele eixo que faz a absorção de vibrações do motor, e o outro é o do comando de válvulas. Então a gente poderia usar essas polias para ligar um alternador ou qualquer outra coisa que seja. Por exemplo, um compressor de ar para um motor que vai ser usado em um caminhão, por exemplo. Já teve configurações desse motor que uma dessas polias tocava um compressor de ar e a outra um alternador, por exemplo. Esse motor ele tem uma característica interessante. Ele foi projetado para funcionar de qualquer lado. Como assim de qualquer lado? Essa lateral do motor tem todas as portinholas, as passagens de lubrificação de água, de comando, de tudo, para funcionar igualzinho do outro lado. Então tudo que tem desse lado tem do outro lado. Então esse motor ele pode ser configurado, por exemplo, aqui você tem bomba de combustível, aqui você tem motor de arranque, né? Isso tudo pode ser passado para o outro lado. Aqui a gente vai ver também que pode vir um compressor. Então tudo que está deste lado pode ser passado para o outro lado. Aqui, neste caso dessa configuração, é o eixo contrarrotante, mas ele pode ser passado para o outro lado e o comando de válvulas para esse lado. Então ele era um motor que tinha essa característica, você podia trocar tudo de um lado dele para o outro dele, que funcionava perfeitamente, e ele foi feito para ser dessa forma. Então aqui a gente tem o coletor de escapamento. Então são 4 cilindros, cada cilindro tem o seu duto, e está aqui o coletor de escapamento, né? A admissão dele a gente vai ver em outra foto. A gente não pode chamar esse motor de ter uma admissão de fluxo cruzado, né? Porque a admissão dele é totalmente diferente de uma admissão do motor 4 tempos. É por baixo, na camisa, né? A gente vai ver melhor isso em outra foto. A tampa das válvulas lá em cima, o motor todo em ferro fundido, tampa de aço, cárter também de ferro. O motor de arranque bem grande. Por que isso? Porque esse motor é bem pesado. Esse motor aqui, ó, sem óleo, sem líquido de arrefecimento, né, sem água, ele pesa mais de 500 kg. Então é um motor bem pesado. Então olha o tamanho do motor de partida dele, né? Então a gente já tem uma ideia do peso desse motor. Aqui, como eu falei, é a bomba de diesel, né, a bomba de combustível. Está aqui a tubulação que leva o diesel para outra lateral do cabeçote. A gente vai ver melhor também onde que essas tubulações de diesel entra e retorna para a bomba no cabeçote. E essa haste que sobe aqui para essa peça aqui é onde vem um acelerador. É o tipo de um governador de uma bomba injetora, se a gente for fazer uma comparação, assim, mas não é um governador, mas é como se fosse. O que mais que a gente vê nessa foto? A gente consegue ver a carcaça da válvula termostática aqui em cima, bem escondida aqui, mas dá para ver. Vamos ver outra foto. Aqui a gente tem a outra lateral do motor, a gente consegue ver já de cara o compressor de ar desses motores. Esses motores 2 tempos, sem compressor de ar ou sem um turbo, eles funcionavam muito mal, né? Porque a gente vai ver como que é a admissão desses motores, então a gente vai entender que eles precisavam de ter uma admissão de ar forçada, né? Pressurizada. E no caso dos primeiros aqui, eles usavam esse compressor mecânico do tipo parafuso, que era parafusado aqui na lateral do motor, e como eu falei, poderia ser parafusado nesta lateral, como na outra, não importa. E era tocado aqui por um eixo que tinha acesso às engrenagens aqui do trem de engrenagens desses motores. Esses motores usavam trem de engrenagens traseiros, né? Tá aqui atrás. Então, se a gente pensar hoje em dia, isso é coisa moderna, né? Coisa dos anos 2000 para cá, que os motores a diesel começaram a usar trem de engrenagens traseiros, e os Detroit já usavam isso nos anos 50, né? Então isso é bem interessante. Então tá aí o trem de engrenagens deles é traseiro, a gente vai ver também melhor numa outra foto. Aqui é onde abastece o óleo do motor, e aqui é o respiro do motor, mas ele está sem o caninho aqui que desce para a atmosfera. Aqui naquela época não tinha separação, descia mesmo e pingava no chão o óleo com vapor. Aqui a gente tem um filtro de diesel e aqui um filtro de diesel também, e esse grandão azul aqui é de óleo. A gente consegue ver aqui uma galeria de água, a tubulação de diesel onde entra aqui no cabeçote lá para dentro, a gente vai ver também melhor numa outra foto. Aqui as tampas, né, onde fecham as engrenagens traseiras dos comandos, o volante, a carcaça seca. Vamos ver outra foto. Aqui a gente já tem uma outra foto, mas é bem parecida com a anterior. Tá com um compressor aqui, só que repare, esse compressor não tem aquele eixo, ele já está diretamente parafusado aqui na carcaça traseira das engrenagens.
Então deve ser um motor um pouco mais moderno. Só tem um filtro de combustível, enquanto o anterior tinha dois, e só tem um filtro de óleo, ok. E aqui a gente consegue ver o bypass, né? Aqui é a bomba de água, e aqui a gente consegue ver o bypass da bomba de água com a carcaça da válvula termostática. Aqui é onde saía a mangueira que retornava a água para o radiador. E a mangueira que entrava com a água fria do radiador era aqui, ó, bem na boca da bomba de água. E aí já vinha para a bomba de água. Esses motores têm um trocador de calor aqui, mas a gente vai ver melhor em outra foto. Eu não sei porque esse aqui está sem o trocador de calor. Vamos ver outra foto. Então, que essa aqui não acrescentou muita coisa. Ah, tá com a mangueira do respiro lá atrás, ó. O outro estava sem. Aqui a gente consegue ver de novo a traseira do motor. Ele está com um volante do tipo de câmbio automático, onde vai parafusado o conversor de torque. Esses motores eles equiparam, né, veículos com transmissões automáticas, então esse aqui é o caso. O que a gente consegue ver de diferente nessa foto? Vamos ver outra. Aqui de novo, só que mais perto, a gente consegue ver o bypass, né, da bomba de água, né, com a carcaça da válvula termostática, que é aquele tubo, né, aquele cotovelo onde vai a mangueira de retorno para o radiador. As duas polias dianteiras, né, que pode ser usada para tocar alternador ou um compressor de ar, como eu falei. A bomba de água era tocada também por essas polias, e a polia do virabrequim tocava a hélice do ventilador. Tá com o compressor de ar aqui também. A gente vai ver sempre esses motores com compressor de ar ou com turbo, né? Nunca naturalmente aspirado. Vamos ver outra foto. Aqui novamente uma foto dessa lateral. A gente consegue ver aqui que está com o trocador de calor do óleo, né? A água do radiador entra, vai para a bomba, da bomba vem para o trocador, aí do trocador vai para o bloco do motor e sobe. Para resfriar o óleo do motor, né? Como esse motor é sobrealimentado, então esquenta bastante, né? Então ele tem que ter essa peça para trocar o calor do óleo. Tá com a hélice, né? Vamos ver outra. Essa aqui não está mostrando muita coisa nova. Agora sim, está sem o cabeçote, a gente já consegue ver como que é o bloco desses motores. Os pistões, a gente consegue ver que a câmara de combustão é central, então a gente já, só de ver isso, a gente já sabe, né, que o bico injetor vai vir ao centro da câmara de combustão no cabeçote, quando a gente for ver um cabeçote, só por olhar o pistão. Camisas, a gente já consegue ver que não são camisas fixas, são camisas removíveis, né? A gente consegue ver que elas são removíveis. Onde vão os parafusos que fixam o cabeçote ao bloco, é bem ao lado, né, dos cilindros, né? Normalmente os motores são mais aqui na lateral, né? E nesses motores não, é bem aqui ao centro, né, ao lado dos cilindros. E aqui na lateral não tem parafuso, né? Uma característica interessante desses motores. Aqui é onde, nesses buracos aqui é onde passam os comandos, né? Ou o comando ou o contrarrotante, né? Como eu falei, esses motores você pode montar ele do jeito que você quiser. Você pode colocar o comando de válvulas desse lado ou deste lado, você que sabe. Se você montar o comando desse lado, você monta o comando contrarrotante do outro. E vice-versa. Claro, o cabeçote também tem que fazer suas modificações, né? Você tem que inverter ele. Deixa eu ver o que dá para mostrar mais nessa foto. O acelerador, né? Aquele tipo de governador que eu falei, né? Onde abastece o óleo. Vamos ver outra foto. De novo, né? Só que com a outra lateral, com a bomba de combustível, só que está sem os tubos de combustível. Essa portinhola aqui, né? Essa tampa aqui é onde vai o blower deste lado aqui, né? O compressor, como ele pode vir deste lado de cá. Então fecha com uma tampa, como ele está do lado de lá. Aqui é a outra galeria de água deste lado. Aqui é onde vem o comando contrarrotante ou o comando de válvulas. Aqui a polia da hélice do ventilador. Lá embaixo do virabrequim. Aqui está sem o motor de arranque, né? Está só com o orifício lá, né? Com o buraco dele. Vamos ver. Ou a haste do acelerador ali, né? A gente consegue até ver. Aqui ele de costas, né? A gente consegue ver o respiro dele aqui, diretão para a atmosfera, onde abastece de óleo, o volante do motor lá embaixo. Tá com as tampas aqui, mas essas tampas elas podem ser substituídas para tocar alguma coisa também aqui, aproveitar
as engrenagens aqui dos comandos para tocar alguma bomba de vácuo, alguma outra coisa aqui, que precise, pode usar aqui. Como eu falei que esses motores podem mudar tudo de um lado para o outro, tá aqui a tampinha de onde você pode colocar essa peça deste lado de cá também, só que como está deste lado, aqui está fechado. Vamos ver outra foto. De novo essa lateral do motor com compressor, só que aqui de novo um compressor diferente. Então você vê que tem vários tipos de compressores, né, para esses motores, né? E olha, esse aqui está com compressor de ar, né? E repare, não está tocado por correia aqui na frente como eu falei. Esse aqui está colocado lá atrás, numa daquelas tampinhas que eu falei lá atrás. Ó. Usaram um dos comandos lá atrás, daquelas duas tampas, para colocar um compressor de ar duplo, no caso aqui. Então, veja bem como que foi usado aquela parte traseira. O motor de arranque, como eu falei, bem grande. O filtro de óleo. O trocador de calor. Tem motor que esse trocador de calor ele está em pé, como nesse caso aqui, vertical. Tem motor que ele está na horizontal. Ele é deitado aqui. Tem esses dois tipos de configuração. Quando ele está deitado, o filtro de óleo está em pé. Quando ele está em pé, o filtro de óleo está deitado. E a bomba de água já fica aqui diretão, aqui próximo a ele. E neste caso aqui, esse compressor ele é refrigerado também pela água do motor. Um filtro de combustível, né? O que mais? Vamos ver outra foto. O blower, né? O compressor de parafusos, né? A peça que comprime o ar para dentro do motor, né? É como se fosse um turbo, né? Mas ele é acionado por engrenagens. Então tá aí. Aqui agora sim, um deles com turbo, né? Esse aqui o escapamento vem e já entra no turbo. Aí o turbo pressuriza lá para o blower. Então esses motores eles possuem o compressor e o turbo. Ele tem os dois. Então você tem o turbo empurrando lá para o compressor. Por que isso? Para que ter os dois? Porque o compressor ele funciona muito bem desde a marcha lenta, né? Você vai colocar o motor, aumentar a rotação do motor, o blower funciona muito bem nesse ponto. Ele já pressuriza desde o zero. O turbo não, o turbo tem o famoso turbo lag, né, o atraso. Então, e o blower, depois que o motor ganha rotação, ele começa a ficar insuficiente, né, ele começa a perder pressão. E é aí que o turbo entra, né? Então, um compensa o outro. Onde o blower é bom, o turbo é ruim. Onde o turbo é bom, o blower é ruim. Então, você junta os dois, pronto, resolveu. Então, é assim que funciona desse jeito. E olha aqui, tá com a bomba de combustível deste lado de cá, com o acelerador aqui, né? Com a tubulação invertida das fotos que eu tinha mostrado. Quando tem turbo, aí tem a mangueira de retorno lá para o cárter, né? E tem a pegada de óleo também para lubrificar e refrigerar o turbo. Ó, esse aqui está com o trocador horizontal, né? E ó, o filtro em pé aqui, né? Vindo na bomba de água. Esse motor aqui parece ser um dos últimos, né? Aparenta ser mais moderno que os anteriores. Ele está com compressor de ar aqui tocado pela traseira do comando. Vamos ver outra foto. Aqui outro turbo, tá com o alternador aqui, ó, duas correias, sempre duas correias. Esses motores usam sempre redundância nas correias, tanto para tocar a hélice do ventilador, quando o compressor de ar é tocado por correia, também é dupla, e o alternador aqui no caso também é dupla. E a bomba de água aqui também está sendo tocada pela polia do comando aqui. Então essa polia está tocando o compressor, o alternador e a bomba de água, enquanto a do virabrequim está tocando só a hélice do ventilador. Aqui a gente tem o turbo, ele está jogando a pressurização lá para o blower que está lá do outro lado, né? Então esse aqui também está invertido ao trocador de calor horizontal, onde entra a mangueira de água do radiador, a água gelada, e o filtro de óleo em pé. A gente consegue ver a tubulação do bypass, né? Para a bomba de água até a carcaça das válvulas termostáticas. Vamos ver outra foto. A bomba de óleo desses motores é uma peça de alumínio. Essa aqui é a tampa da dianteira do motor. Como eu falei que o trem de engrenagem desse motor é traseiro, na dianteira ficou somente uma tampa. Aproveitaram e já embutiram a bomba de óleo já na tampa. E é uma tampa de alumínio. E se a gente for pensar também nos motores atuais, isso aqui é muito atual. Se a gente pensar que esse motor é dos anos 50, isso aqui é muito atual. Essa bomba de óleo aqui de engrenagens excêntricas aqui, né,
integrada a tampa, já o controlador de pressão do óleo também, aquela válvula, deixa eu ver se tem outra foto aqui que mostra aquela válvula por trás, né, aqui ó, aquela válvula que faz a pressão de óleo, o virabrequim entra aqui dentro, né, essa aqui é a tampa que fecha a dianteira do motor, aqui passa o virabrequim e nele tem os dentes que tocam a bomba, né, e ela, aqui onde vai o pescador, né, o pescador não, o eixo, né, aquele tubo, o pescador vai lá dentro do cárter. Então é uma bomba de óleo bem atual, se a gente for ver desses motores, é bem interessante isso. A bomba de água, onde entra e onde sai a água, uma bomba de água bem simples, com pás de metal, né? E a junta aqui dela. Então uma bomba de água tranquila. Ela em pé, para mostrar onde vem o bypass lá da carcaça da válvula termostática, onde desce aquela mangueira, né? Quando a válvula termostática está fechada, a água fica circulando só pelo motor e é por essa mangueira aqui que é feito isso. Vamos ver outra foto. A bomba de combustível, né, a bomba de diesel dele, é uma bomba de diesel bem simples, né? Aqui ela lateralmente. Aqui ela vai presa lá naquela carcaça traseira, né, onde está o trem de engrenagens do motor. Ela tem a engrenagem dela, só que aqui está sem. Deixa eu ver se eu vejo uma outra foto. Aqui ela completa, né? Até com um acelerador, que eu chamo de governador, né? Eu faço uma comparação com o governador de uma bomba injetora. Por quê? Esse motor ele não usa bomba injetora. Ele não usa bomba injetora. A gente vai ver no cabeçote que ele usa aquele sistema de que o próprio comando de válvulas, o balancim, injeta o diesel pressurizado para dentro da câmara de combustão. Então ele não precisa de bomba injetora. Então essa bomba de combustível é só para levar o combustível até os bicos. E claro, não deixar faltar, né? Então ela tem uma certa pressão, mas nada comparado a uma bomba injetora. Então é uma bomba de combustível bem simples, né? Então tá aí ela. Aqui é onde vai parafusado lá na parte traseira do motor, que tem contato com as engrenagens, do trem de engrenagens. Aqui é a bomba de combustível em si, aqui é onde sai aqueles dois, as duas linhas, né? Uma que leva e uma que retorna. E aqui eu vou chamar de governador, mas eu nem sei o nome correto dessa peça, que controla a aceleração do motor, né? Aumentando ou diminuindo o fluxo de diesel. Então tá aí, um sistema bem diferente, né, dos motores que a gente conhece. Agora sim, um cabeçote sem a tampa olhando por cima, a gente consegue ver que ele usa 3 balancins por cilindro, né, 4 cilindros, então 3, 3, 3 e 3, né? Bem interessante. Por que 3? Porque o do centro, como eu falei, toca o bico injetor, né? O do centro vai empurrar o bico e os do canto vão empurrar as válvulas. E esses tubos aqui são os tubos de diesel. Um é a linha que traz o diesel para o bico e o outro é o que retorna o diesel para a bomba de diesel. Então, cada cilindro tem o seu tubo que traz e que retorna, que traz e que retorna. Então tá aí. E a gente vai ver em outra foto que esse motor usa 4 válvulas por cilindro. Só que todas as válvulas são de escapamento, claro, motor 2 tempos. Mas já usava 4 válvulas por cilindro. Por que isso? Porque precisava expulsar esses gases com uma eficiência muito grande. Então eles já aproveitaram e colocaram o maior número de válvulas que eles conseguiam, que era 4. E hoje em dia isso é o padrão, né? Só que claro, hoje em dia os motores são 4 tempos, mas ainda são dessa forma. 4 válvulas por cilindro. Se a gente pensar na idade desse motor, é bem interessante também neste ponto, né? Então essa vareta toca 2 válvulas de escapamento desse lado e essa vareta toca 2 válvulas de escapamento desse lado e a vareta central toca o bico injetor, né? E a gente vai ver também em outra foto que tem um eixo aqui que é o eixo de aceleração, só que não está aqui nessa foto. Aqui a gente está vendo o cabeçote por baixo, olha lá, vou dar um zoom aqui, ó, 4 válvulas por cilindro e é o orifício do bico injetor ao centro. Esses orifícios aqui são dos tuchos, ó. São 3 tuchos, né, por pistão. 3, 3, 3, 3. Esses dutos são os dutos onde escoa o óleo, né, de volta para o cárter. O parafuso, né, onde passa os parafusos. Então tá aí, por onde sobe água, por onde sobe óleo. E aqui a gente vai ver que vem uma peça aqui para regular a folga dos tuchos. Mas a gente vai ver isso também numa outra foto. Então tá aí, 4 válvulas por cilindro com injetor ao centro. Bem atual, só que são todas de escapamento, né? Para o motor 2 tempos respirar
melhor. Aqui ele por cima, né, com os pistões, a gente consegue ver que esses pistões têm uma taxa de compressão bem alta, né, só de olhar para eles. Esses motores tinham uma taxa de 21:1, é uma taxa muito alta se a gente for pensar, 21:1 na época deles era muito alta. Mas por que isso? Como eu falei, era uma combustão bem suja. A gente consegue até ver lá onde a camisa é perfurada, onde entra o ar. A gente vai falar melhor em outra foto, mas aqui já dá para ver por onde o ar entra aqui, ó. A camisa, ela tem esses furos e é por aqui que o ar é admitido pelo cilindro, pelo motor, ó. É por aqui. Então é um sistema que tem uma admissão bem suja, né? Porque mistura com o ar que já foi já teve a combustão, né? Então precisa, né, dessa taxa de compressão bem elevada e dessas 4 válvulas por cilindro para jogar esse ar sujo para fora, né, pelo coletor de escapamento. Então tá aí como que é o motor por cima. Aqui é onde passa os comandos, né, pelas duas laterais. Aqui um cabeçote só que sem nada, né, olha lá, as 4 guias das válvulas, onde vai o porta-injetor ao centro, onde vai preso os balancins, por onde sobem as varetas, né, os orifícios por onde sobem as varetas lá de baixo, né? E como eu falei, esse cabeçote ele pode ser invertido. Você pode mudar ele de lado, né? Você pode montar ele ou virar do coletor de escapamento para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Esse motor ele foi projetado para ser dessa forma. Aqui uma camisa, olha os orifícios por onde o ar entra no motor. Então tem aquele blower na lateral aqui do motor e dentro do bloco tem uma parte do bloco, a gente vai ver também melhor na outra foto, que é vazada, não tem nada, é por onde entra o ar. É por onde o ar que é admitido pelo motor entra. Então entra dentro do bloco e aí lá dentro do bloco o ar vai encontrar a camisa e a camisa vai ter essas janelas, né, esses orifícios por onde o ar é admitido para dentro do cilindro. Então o pistão está aqui, ele vem descendo, explode, por exemplo, tem uma explosão, o pistão desce, aí o pistão passa por aqui e chega até aqui embaixo. Aí o ar entra, pressurizado, como eu falei, pelo blower ou pelo turbo, entra, aí o pistão começa a subir e já para. Aí na hora que o pistão passa e para, e aí vem, claro assim, para de entrar, né? O blower e o turbo continuam injetando. Aí vem comprimindo até ter novamente uma explosão. Só que na hora que vem comprimindo aqui, já vem expelindo também ao mesmo tempo, né? Uma parte vem expelindo e outra comprimindo. Então, lembra até um pouco um motor de ciclo Atkinson aqui. Mas é o 2 tempos que todo mundo conhece mesmo. Então, é uma mistura bem suja, né? Então, por isso que eles não existem até hoje, né? A eficiência deles é boa, a potência é boa, só que eles são muito sujos e barulhentos, né? Então, não tem como eles sobreviverem nos dias de hoje, mesmo tendo um consumo ruim, né? O que poderia ser compensado pela potência. Mas tá aí como que é a camisa. Essa parte aqui onde vai em contato com a água e aqui onde é com o ar. Então essa camisa ela tem vários O-rings, né, aqueles anéisinhos de borracha que fazem a vedação, né, lá no bloco. Então tá aí. Aqui um kit. A gente consegue ver que os pistões dele é dividido em 2 peças, né? Você tem essa peça que é a peça de baixo do pistão e você tem a cabeça. Então o pistão dividido em 2 peças. Bem interessante também isso, né? A gente foi ver também esse tipo de tecnologia bem recentemente, né? Para cá dos anos 2000, motores usando esse tipo de tecnologia. Esse motor ele é bem interessante nesses pontos, né? Tem muita coisa nele, por ele ser um motor tão antigo, que a gente consegue ver em motores atuais hoje em dia, né? Bem legal isso. Então tá aí, essa foto é mais para mostrar que os pistões são em 2 peças. Aqui um pistão só que montado, essa é a cabeça e esse aqui é o corpo de baixo. Esses 3 anéis aqui são os de compressão, é aquele anel de fogo, né, que eles falam. E esses 2 de baixo aqui são os raspadores. Então ele tem 2 anéis raspadores e 3 de compressão. Então ele tem 5 anéis. E aqui é onde vai o pino, né? Então o pino prende, né, a cabeça e o corpo de baixo. Então o pino prende as 2 peças em uma peça só. E ele é lubrificado também pela galeria de óleo. Então é um pistão bem diferente, né? Se a gente for ver. Tem bastante anéis e em 2 peças, né? Mas por que isso? Porque esse motor, como eu falei, a admissão de ar é pela lateral, né? Então ele precisa ter uma vedação muito boa, né? No caso, ter 2 anéis para raspar, né? Ter 3 para ser
os de compressão, para não deixar vazar a compressão, né? Então é assim que funciona. Aqui ele desmontado, né, ó, a cabeça e o corpo, onde vai os raspadores lá embaixo, e a camisa, ela tá até com um anelzinho de borracha onde faz vedação, para o ar não escapar para o bloco. Por exemplo, se esse anel aqui tiver uma falha, né, o ar comprimido que é para entrar para dentro do pistão, ele passa para o cárter, né, desce para o cárter do motor, gerando assim um blow-by excessivo, né, uma ventilação do cárter muito elevada. Então essas camisas elas têm que ser muito bem vedadas, né? Então tem esses anéisinhos de borracha que fazem essa vedação. Toda camisa removível usa isso, né? Não é só aqui não. Aqui o virabrequim, a engrenagem que toca, o trem de engrenagens lá atrás, né? E a engrenagem que toca a bomba de óleo lá na frente. E os mancais fixos e móveis de um motor 4 cilindros, né? Então tá aí o virabrequim. Aqui um outro motor turbo. Olha o turbo e o compressor junto. Aqui a gente consegue ver bem os dois, né? Eles estão os dois na mesma lateral. Então tá aqui, as fotos que eu tinha mostrado eram um turbo numa lateral e o compressor na outra lateral. Aqui eles estão do mesmo lado. Então ó, o turbo entrando direto dentro do compressor. Também interessante, né? Aqui você tem a dianteira do motor sem a tampa da bomba de óleo. A bomba de óleo ela vai aqui naquela tampa de alumínio que eu mostrei que contém ela. É aqui que ela fecha. E aqui em cima vem uma outra tampa que fecha os comandos de válvulas, né, e contém aquele eixo da polia do ventilador, né, do motor. Deixa eu ver outra foto. O cárter. Aqui são bujão onde drena o óleo, você pode drenar pela lateral ou por baixo. Esse cárter é de um motor turbo, aqui é onde retorna o óleo da turbina para o cárter. É aqui que vai aquela mangueira de retorno de óleo da turbina. Então tá aí um cárter em aço. Aqui sim a gente tem o bloco do motor com uma camisa aqui à esquerda e sem a camisa na direita. Então a gente consegue ver bem as galerias. Aqui a galeria de ar, essa do meio. A lá de baixo é onde está o óleo, né? Onde está o virabrequim, onde vai o cárter, né? Onde desce a biela. E essa de cima é a de água, né? Então olha, e aqui está camisado, está com a camisa. E olha lá os buraquinhos, né, na camisa por onde entra o ar que está nesta galeria aqui. Então você vê que essa camisa ela tem que ser muito bem vedada, né? Aqueles vedadores aqui, ó, tem que ser muito eficientes, né? Aqui em cima, né? Aqui e lá embaixo, para não deixar entrar ar para baixo, né, para o cárter, não deixar a água descer também para o ar e nem subir ar para a água. Então tá aí. Então são camisas, tem que tomar bastante cuidado na hora de montar para não dar problema. Mas é bem interessante esses motores nessa admissão, né? Motor 2 tempos, eles são diferentes mesmo, né? Então é bem interessante a gente ver isso, né? Que o ar entra por dentro do bloco, né? Se a gente for ver, o bloco é quente, né? Tá quente, tá? Então mesmo... E o compressor e o turbo esquenta mais ainda, então é um ar que entra bem quente, né? Então tá aí como que é a admissão, né? E aí o pistão desce, ele passa para baixo dos orifícios, e aí o ar entra pressurizado, e aí o pistão volta subindo e aí para de admitir. E aí passa a comprimir. E parte da subida vai empurrando os gases de escape para fora. Os tuchos, 3 por pistão, roletados. As pecinhas que eu falei que controlam a folga deles, né? Tá aqui, ó, tem até um calibre de folgas aqui, medindo a folga deles, e é parafusado aqui, né, nesses orifícios. 4 válvulas por cilindro, ó, e o bico ao centro. Então, como são os tuchos deles. Aquele comando, não é nem comando, isso aqui é só uma haste de aceleração. Isso aqui que acelera o motor, essa haste. Repara que cada cilindro tem essa peça, que tem uma haste que desce aqui e pega nessa outra pecinha aqui que tem contato lá com o bico. Então isso aqui puxa essa peça para frente e para trás, liberando ou não a passagem de diesel para o bico. Então o acelerador, aquela peça aqui, aqui ó, esse acelerador, a gente não consegue ver aqui, mas ele tem contato, que ele tem uma haste que entra dentro do cabeçote, essa haste aqui, ó. E ela movimenta esse eixo, gira esse eixo, que está ligado nessas peças, que puxa essa outra alavanca aqui, que libera ou não a entrada de diesel para os bicos.
Então tá aqui o acelerador, essa aqui é a haste mecânica do acelerador que vai lá para o acelerador mesmo do veículo. E ele gira, libera e puxa essa vareta aqui, que mexe essa haste, que mexe aquela outra, que mexe aquela outra. Então olha quanto de peça que tem aqui só para acelerar o motor, né? Mas é interessante, é diferente, né? E funciona. É todo mecânico, né? Deve ser bem confiável até. E tem regulagens aqui, você consegue fazer regulagens nessa peça aqui para deixar bem afinado ali a injeção de diesel que você quer, né? Você tem que regular todos iguais, né? Para um pistão, né? Para o cilindro não ficar recebendo mais ou menos diesel do que o outro, né? Então você tinha que ter esse cuidado aqui nesse motor. O trem de engrenagens traseiro, aqui é a polia do virabrequim lá embaixo, você tem essa polia do meio aqui que é a de ligação, e as polias dos comandos lá em cima. Como eu falei, esse motor ele pode ser invertido, então essa polia ela pode estar aqui também. Ela pode estar aqui ou aqui. Neste caso ela está aqui, então esse aqui é o comando de válvulas. E esse aqui é o comando contrarrotante. Se ela está aqui, esse é o de válvulas, esse é o contrarrotante. Então, e esses dois orifícios aqui é onde vai a bomba de combustível. Ela pode vir aqui ou aqui, como esses motores podem ser invertidos. Então, é um trem de engrenagens bem simples, né? Robusto, confiável como era na época, né? Deixa eu ver outra foto. Acho que essa é a última foto. É a última foto. Então tá aí, pessoal, um pouco sobre os motores Detroit. Eles tinham 130 cavalos na época, motor 4 cilindros, 3.5. Se for ver, eram muito bons em potência, né? Só que, como eu falei, ele tinha algumas desvantagens, que era o consumo, o barulho e, mais ultimamente, emissões, né? Um motor muito sujo, né? Uma combustão muito suja. Mas até hoje tem muita gente que gosta muito desses motores, apesar às vezes de ter saído de linha nos anos 80, tem muita gente que ainda gosta de ter esses motores nos seus veículos. Aqui no Brasil eles equiparam alguns tratores da CBT, além dos caminhões, né, da Chevrolet. Então você acha ele em tratores aqui no Brasil. Eles também foram marinizados. Eu não sei se aqui no Brasil eles foram usados em barcos, mas existem esses motores marinizados também. Existem esses motores em escavadeiras, né, em máquinas pesadas. Aqui no Brasil também não sei, mas parece que sim, ele usou alguma marca aí de trator pesado usou esses motores, mas eu não sei de cabeça aqui quem foi. Então a gente acha ainda esses motores por aí. E tem muita gente que gosta, né, de reconstruir eles, né, retificar eles e deixar eles guardado como recordação, né? Porque quem teve esses motores na época dizem que eles eram espetaculares, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Até o próximo vídeo.